Bom, eu sou Gustavo Sintra e estamos começando mais um programa Parla Jovem. Pode rodar a vinheta, Marquinhos. No programa de hoje receberemos aqui no primeiro bloco Giovan Dantas Ferraz, que é o coordenador regional do projeto Parlamento Jovem de Minas. Bom, então o programa de hoje vai girar basicamente em torno desse tema, o Parlamento Jovem. E para o pessoal de casa então entender mais ou menos o que é isso, eu queria pedir para você, Giovan, antes de mais nada, boa tarde, né? Tudo bom? Depois eu queria pedir para você então explicar para a gente de forma bem sucinta sobre o Parlamento Jovem, o que ele é, qual a função, qual que é o público-alvo, o que ele pretende. Bom, o Parlamento Jovem ele é um programa, um projeto da Assembleia em parceria com a PUC Minas. E nesse projeto a ideia é que os jovens dos municípios, das câmaras municipais, eles têm uma formação tanto política como de cidadania. E aí eles participam de etapas municipais, regionais, até a etapa final, que é a etapa estadual em Belo Horizonte, em que eles levam propostas, né, relacionadas a um tema escolhido todo ano, tem um tema, então eles trabalham tanto o tema como a formação política, e aí eles podem exercer um pouco, né, tanto da formação de democracia, a questão do tema em si. Então acho que é um aprendizado muito bom para os jovens, é um projeto que já tem aí há muitos anos. Bom, então só para o pessoal de casa ter uma noção da dimensão desse projeto, houve um ano do Parlamento Jovem em que a proposta foi feita, os estudantes se encontraram, certo? E deliberaram a respeito da construção de aquecedores solares para todas as casas do projeto Minha Casa Minha Vida. Esse foi uma proposta tão interessante que ela virou uma lei de nível federal e atualmente todas as casas desse projeto do governo, elas obrigatoriamente devem possuir aquecedor solar. E isso só se deu devido a essa proposta que foi feita nesse projeto do Parlamento Jovem. Só para vocês terem então mais ou menos uma noção da dimensão que é esse programa no nosso país. Bom, então agora para a gente começar a entrevista com o Giovan, então, eu queria saber de você, Giovan, como será a participação do município de Pouso Alegre, certo, no Parlamento Jovem Minas de 2018? Certo, o projeto já está chegando nos seus 15 anos, então tem uma grande comemoração esse ano. E eu fico feliz de dizer que Pouso Alegre participou de todas as edições, está sempre aí presente e mais uma vez, né, estamos participando esse ano, tanto de maneira municipal, né, e mais uma vez, assim como aconteceu o ano passado, nós resolvemos encarar o desafio de ser um polo regional. A diferença é que, em relação ao ano passado, nós estávamos com 15 municípios e esse ano nós, né, discutimos bastante com os membros, né, do nosso polo e resolvemos reduzir para 9 municípios, que eu acho que vai ser muito bom, porque uma quantidade muito grande, acho que está trazendo mais malefícios do que benefícios. Então, a gente tinha dificuldade de fazer as reuniões, a gente perdia muita qualidade, perdia qualidade nas propostas também, porque eram muitos alunos, então a gente tinha que reduzir a participação desses alunos. Em relação ao estadual, a gente levava ali 15 municípios, né, cada município tinha direito a levar 2 alunos, a gente tinha ali 30 alunos, então a gente tinha uma representatividade muito grande do nosso polo, que era um polo do sul de Minas. E os outros polos começaram a reclamar, porque os outros polos tinham 3, 4 municípios somente, então isso começou a trazer muitos problemas. E eu acho que seria interessante também dar mais autonomia para os outros municípios, eles também serem polo, para eles também terem essa experiência, né? Então a gente conversou e chegamos à ideia de reduzir e tem sido muito bom, já tivemos alguns 2, 3 meses trabalhando, eu já estou sentindo melhorias. E esse ano a gente inclusive ficou, por coincidência, só com veteranos, no caso Paraisópolis, Cachoeira de Minas, Conceição dos Ouros, Machado, Carvalhópolis, Ouro Fino, Santa Rita de Caldas e Andradas. E nós, Pouso Alegre, obviamente, né? Então são os 9 municípios do nosso polo esse ano. Então houve uma troca então, de quantidade para focar mais na qualidade, para a gente conseguir alcançar uma melhoria no projeto. Isso. Bom,
Então, você acha que essa redução desses municípios vai influenciar de que forma assim, no andamento das atividades? Principalmente assim, na facilidade de contato, por ser uma quantidade menor? Sim, também isso. A gente fez um estudo geográfico, então a gente tinha que escolher alguns municípios que deveriam sair, que é muito chato, porque a gente já estava em 15, já estava, né, há um tempo já trabalhando junto, e aquela questão, escolher quem vai tirar, não é questão de gosto por sentimento, realmente a gente fez uma análise técnica ali, e alguns municípios do tipo São Lourenço, Itaiandu, que eram bem mais distantes, né, esses acabaram saindo, que eu acho que acaba que todo mundo sai ganhando, eles montaram um polo lá agora, ficou muito mais fácil. Então, Maria da Fé, Itajubá, São Lourenço, Itaiandu, eles estão num polo menor, né, então eles conseguem ter mais qualidade, eles estão mais próximos para poder fazer reuniões e tudo facilitou. Facilitou para todo mundo. Exato. Bom, só para o pessoal de casa então ter uma noção, chegou a um ponto em que a etapa regional do município de Pouso Alegre, ela estava maior do que a própria etapa estadual. Isso, exatamente. Bom, então, já que o pessoal de casa então já sabe um pouco mais a respeito do que é o Parlamento Jovem e quais as novidades agora para o ano de 2018 no município de Pouso Alegre, eu queria que você falasse para a gente um pouco a respeito da reunião que ocorreu nos dias 6 e 7 de março desse ano na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, da qual você e a Mônica, né, que vai estar aqui com a gente no segundo bloco também falando um pouco a respeito desse projeto. Então, o que rolou nessa reunião, quais foram os assuntos debatidos e o que ficou estabelecido? Certo. Aqui em Pouso Alegre, a gente, até para explicar, a gente faz uma divisão, no caso a Mônica, que ela é a coordenadora municipal e ela trabalha diretamente com os jovens, né, então ela está mais focada na formação, enquanto que eu estou na coordenação regional, eu trabalho mais com gestão. Então essa reunião, né, tinha um foco grande em gestão e tem uma parte de formação também, então depois ela vai poder contar um pouco para vocês no segundo bloco. Quanto à minha parte, a gente teve, eu achei que foi muito boa assim, a reunião, foi muito valiosa, porque a gente teve a oportunidade de ter uma troca de experiência com todos os municípios, né, de forma indireta, através dos polos regionais. Então a gente tem ali 16 polos e cada coordenador regional estava ali representando uma quantidade de municípios, 5, 7, 9, né, no nosso caso. E aí eles levavam experiências de cada município, de cada ponto final da rede. Né? E é lógico que cada região do estado, lá no norte, por exemplo, tem uma outra situação, cada um tem a sua peculiaridade. Então foi uma troca de experiências muito valiosa. Esse ano, em 2018, a coordenação estadual, ela está trabalhando mais a questão desse link entre o estadual com o município, né, as pontas, e que no caso somos nossas regiões, né, os polos regionais. Então, cada vez mais, eles estão dando mais autonomia. Então, foi trabalhado muito o tema autonomia e interdependência. Então, ao mesmo tempo que nós temos mais autonomia, nós temos também que conversar melhor com os outros polos regionais e fechar essa rede, né, para poder beneficiar ao máximo os municípios. Nós tivemos a oportunidade também de trabalhar muito a questão da comunicação, que é importantíssima, afinal de contas a gente tem que chegar até os jovens, então ali a gente teve um espaço para poder trabalhar a questão de quais são como que se fala, os players, né, os personagens do projeto, sim, que não é só os jovens também. Então a gente tem que alcançar também, no caso, os professores, as escolas, os pais, né, os familiares. Todo um trabalho que vem antes de divulgação, até conquistar o aluno para que ele participe do programa. Sim, e acaba que todas as pessoas estão envolvidas. Então, né, o pai quer saber o que está acontecendo com o aluno ali, né? Ele está saindo da casa dele e indo lá ficar ali 1 hora, 2, né, numa oficina de formação, por exemplo, ele quer saber o que o menino está fazendo lá em BH, né, aqui no caso em Pouso Alegre, ele quer saber, entender, quer saber qual é o assunto que está sendo tratado. Para que é a finalidade desse programa. Sim, então essa questão da divulgação foi bem importante também. Além disso, o trabalho com relação à TV, rádio, né, como que é a melhor forma de se fazer, a questão política, então, quer dizer, os presidentes da Câmara também estão envolvidos, foi bem interessante. E por fim, que eu também gostei muito da reunião, a gente teve a oportunidade de sentar em grupos, né, com vários coordenadores de outras regiões, como eu disse, propositalmente eles colocaram regiões diferentes, né, coordenadores de outras regiões, e já cada um com seus problemas, e ali a gente fez um estudo de casos reais, né, do ano passado, ano retrasado e tal, que muitas pessoas chegavam lá e reclamavam, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, eles tomaram nota de tudo isso, e esse ano a gente teve a oportunidade de sentar ali realmente entre polos, né, e discutir casos interessantíssimos, do tipo, a escola está alagada porque choveu, destruiu tudo, não tem como continuar o projeto, então a gente tinha que pensar numa solução. Questões políticas também, que acontece muito, às vezes um presidente muda e ele já não gosta muito do projeto, ou então ele tem uma certa oposição com o vereador anterior.
Então a gente teve a oportunidade de discutir muitos assuntos que eu acho que foi muito válido e que a gente vai aprender muito, né, com os outros coordenadores, e a gente vai trazer isso para os municípios. Acabaram que essas próprias questões que foram propostas meio que já propuseram a solução para casos que ainda podem vir a acontecer no futuro. Exatamente, como se fosse uma gestão de risco. Então a gente já sabe o que aconteceu com os outros, a gente já tem a solução quando acontecer aqui, a gente já está preparado. Tá, entendi. Bom, então esse foi o primeiro bloco. A gente conversou aqui com o Giovan Dantas, que é o coordenador regional do projeto Parlamento Jovem. Foi um bloco mais técnico, ele falou mais de forma superficial a respeito das reuniões, do que é basicamente o Parlamento Jovem, qual a função, qual o público que ele visa atingir e qual é a meta desse projeto. No segundo bloco a gente vai voltar aqui recebendo a Mônica, que é coordenadora municipal, para falar um pouco mais a respeito do tema do projeto para esse ano e dar uma aprofundada para vocês entenderem mais, de forma mais minuciosa, então, do que se trata o Parlamento Jovem. Bom, antes de terminar, então, queria perguntar se você quer deixar algum recado, alguma coisa para o pessoal de casa, esclarecer alguma coisa que tenha ficado sem falar aí, e agradecer também a sua presença aqui no programa de hoje. Eu só gostaria de dar um recado para os jovens, né, que eles aproveitem bastante essa oportunidade. A gente teve lançamento aqui, provavelmente a Mônica vai contar um pouco para vocês, mas no meu discurso o que eu disse foi isso, que eles aproveitaram ao máximo esse espaço, porque hoje nas escolas não se tem essa formação política, formação cidadã, né? Nós aqui na Escola Legislativa nós procuramos isso ao máximo, a gente quer divulgar ao máximo e tentar colocar dentro das escolas essa formação cidadã, e hoje o Parlamento Jovem é um grande canal que eles têm. Então eles vêm aqui, eles têm essa formação cidadã, essa formação política, e eles podem ali fazer as propostas, né, levar, viajar, conviver com outros jovens. Então eles têm a oportunidade de se desenvolver também, não só a questão política, mas como seres humanos, como cidadãos, tem mais desenvoltura para poder participar de uma entrevista, para poder saber dividir, ouvir uma pessoa, né, dar uma opinião. Então acho que eles têm muito a ganhar, eles têm que aproveitar muito essa oportunidade. De forma geral é um projeto que acaba influenciando na vida deles mesmo e só de forma positiva, acaba sendo um próprio objeto propulsor da democracia direta. Quem participa daquilo ali está muito mais propenso a ajudar na democracia do nosso país do que a pessoa que se mantém à margem desse tipo de coisa porque acha que política é uma coisa que está associada à corrupção e a coisas desse tipo. Bom, é isso aí, pessoal. Esse foi o primeiro bloco. Agradeço a presença de vocês e já que a gente volta no segundo bloco com a Mônica para falar um pouco mais a respeito do Parlamento Jovem. Olá, de segunda a sexta-feira nós temos um encontro marcado aqui na TV Câmara. São 5 horários alternativos para você ficar por dentro das principais notícias, aqui no Jornal da Câmara. Estou aqui para convidar você, amigo telespectador da TV Câmara, para acompanhar de segunda a sexta, 9 horas da noite, o programa Câmara Entrevista. Também tem os horários alternativos do programa que você acompanha aí na nossa programação da TV Câmara. De segunda a sexta, Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Pouso Alegre. Você sabia que o trabalho dos vereadores tem impacto direto na sua vida? Por isso, é tão importante que você acompanhe as ações, decisões e os projetos que os vereadores votam aqui na Câmara Municipal de Pouso Alegre. Para te ajudar, existe o Transparência Já, uma prestação de contas mensal do trabalho dos parlamentares de Pouso Alegre. Cidadão, é seu direito saber e é nosso dever informar. Acompanhe o Transparência Já e fique por dentro. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Fatos históricos, coleções. A vida e memória do povo de Pouso Alegre estão no Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. Visite o espaço. O museu fica no prédio da Câmara, Avenida São Francisco 320, no bairro Primavera. O museu funciona de segunda a quinta, do meio-dia às 6 da tarde. Na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. E nos sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde.
Você pode ainda agendar uma visita guiada para a sua escola ou grupo. Basta ligar no 3429-6511. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Visite o museu. Bom, estamos de volta então com o segundo bloco do programa Parla Jovem de hoje. Agora, ao invés de receber o Jovan, que foi o nosso entrevistado do primeiro bloco, que é o coordenador regional do projeto Parlamento Jovem Minas, agora a gente vai receber aqui Mônica Fonseca Franco. Boa tarde, Mônica, primeiramente. Gostaria de agradecer a sua presença aqui. E a Mônica, ela é coordenadora municipal do mesmo projeto, Parlamento Jovem Minas, e ela veio para contar para a gente então um pouco mais a respeito desse projeto e principalmente no que diz respeito ao tema. Bom, boa tarde, Mônica, mais uma vez. Eu queria que você já começasse, então, contando para o pessoal de casa um pouco mais, de forma mais aprofundada sobre o que é o Parlamento Jovem Minas, para o pessoal entender realmente para que serve esse projeto. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Parla Jovem. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar do Parlamento Jovem aqui. É sempre uma satisfação muito grande poder divulgar os trabalhos da Escola do Legislativo. Bem, então vamos lá, né? Como você perguntou, o que seria o Parlamento Jovem de Minas? O principal objetivo do Parlamento Jovem de Minas é trabalhar a formação política e cidadã dos alunos do ensino médio. Realmente cria um espaço, uma oportunidade de expressão das ideias e opiniões dos jovens no poder legislativo. Eles têm uma formação política, né? Primeiramente eles vão nos encontros, participando do Parlamento Jovem, ter essas oficinas de formação política para conhecer, né, Gustavo, as regras do jogo, conhecer como que é o funcionamento do Estado, como que é o orçamento público, o processo legislativo, qual a função do vereador, do deputado, a organização dos poderes do legislativo, do executivo, do judiciário. Por que é importante esse conhecimento? Para uma participação ativa e consciente, porque fala-se muito em participação dos jovens, esse chamamento, né, quase uníssono em chamar a população em geral para participar, só que uma participação sem conhecimento é uma participação oca. Sim, ela não tem consistência, não vai render os frutos necessários, muito bem dito por você. É como se eu te convidasse para jogar xadrez e você não soubesse as regras do jogo, como que a gente ia jogar, né? Esse jogo praticamente ele ia inexistir. Assim também deve ser com a participação, né? Para uma participação consciente, ativa e que dê resultados, a gente precisa ter um embasamento, conhecer as regras do jogo, como que funciona o Estado. Então, o jovem, né, inicialmente, no Parlamento Jovem, ele tem essa formação política. Em seguida, Gustavo, ele tem a formação temática. Aí já o tema deste ano do Parlamento Jovem, né, do PJ Minas 2018, é violência contra as mulheres. Tema este, Gustavo, que foi eleito no ano passado pelos próprios estudantes. Então, mostra o caráter democrático do PJ Minas enquanto colocar o jovem na tomada de decisão. Esse tema foi escolhido no ano passado. Bom, então, só para entender, antes deles terem, primeiro inicialmente nos encontros, eles têm uma formação político-cidadã, certo? Eles aprendem o funcionamento do Estado e meio que a separar essa ideia de que é política, corrupção. Então, se eles deixam essa ideia, esse paradigma de que a política está associada à corrupção para poder aprender, assim, o funcionamento dos órgãos estatais, isso? Exatamente. E depois, só depois dessa formação que vocês aprofundam, então, no ensino temático, que no caso do ano de 2018 é a violência contra a mulher. Violência contra a mulher. Ah, sim. Exatamente isso. Aí, a partir dessa formação temática, que passa também por 3 subtemas, porque o tema geral é violência contra a mulher, sim, mas é um tema muito amplo, né? Falar sobre violência contra a mulher, em qual segmento especificamente os jovens irão trabalhar e aprofundar seus estudos. São 3. O primeiro subtema é violência doméstica, o segundo, violência nos espaços institucionais de poder e o terceiro, violência e assédio sexual.
Então, os jovens, né, eles terão atenção e os estudos voltados para esses 3 subtemas dentro desse tema amplo que é violência contra a mulher. E em um determinado momento também, Gustavo, existe um diagnóstico local, em que eles vão conhecer a realidade do município com relação ao tema. Saber quantas mulheres sofrem violência aqui na cidade, quais são os programas voltados para essa área aqui no município, como que é o atendimento à mulher na cidade, existe algum programa específico, alguma forma de conscientização. Então, tem a formação geral do tema, dos 3 subtemas, o diagnóstico local. Aí, a partir de então, com esse embasamento, já com esses dados, com essa formação, os jovens, ao longo desses encontros, já vai colocando suas ideias, tendo várias opiniões de como minimizar os efeitos da violência da mulher hoje na sociedade. Aí ele já começa a construir as propostas para votação numa plenária municipal. Mas assim, antes da gente chegar então nessa etapa, eu queria que você contasse pra gente um pouco sobre como vocês conseguem recrutar esses jovens então para fazer parte desse projeto. De que forma a divulgação se dá? Vocês vão até os jovens, eles vêm até vocês? Como é que isso acontece? Então, Gustavo, a divulgação é feita diretamente nas escolas. Nós aqui da Escola do Legislativo, professor Rômulo Coelho, visitamos todas as escolas aqui de Pouso Alegre, públicas e particulares, que têm o ensino médio. Convidamos os alunos, entregando para eles o convite, né, a participarem do lançamento do Parlamento Jovem aqui em Pouso Alegre. Então, a direção também, ela recebe, e as escolas recebem muito bem, elas abrem um espaço para esse convite ser feito diretamente aos alunos. Quando não é possível, esse convite é entregue para a direção e a direção repassa também para os alunos. Então, todos eles têm a oportunidade de participar do PJ Minas aqui de Pouso Alegre. Uma vez os alunos convidados, né? Inclusive você participou desse convite junto comigo em algumas escolas. A gente percebe que ali já é o primeiro contato do jovem com o projeto. Aí a partir de então já é o interesse do jovem em vir nas oficinas aqui do Parlamento Jovem que acontece na Câmara Municipal de Pouso Alegre. Nosso primeiro encontro, né, que foi aí no caso a apresentação e o lançamento do Parlamento Jovem, que foi na segunda-feira, dia 5 de março, e a partir de agora, toda segunda-feira, das 5h30 às 19 horas, nós temos os encontros aqui na Câmara Municipal, para tudo isso que eu te falei, da formação política, temática, elaboração de propostas. Bom. E é muito interessante a gente já perceber que alguns alunos, no primeiro momento, eles já convidam os colegas também para estarem aqui. Era exatamente sobre isso que eu queria falar. Antes da gente entrar no assunto do lançamento, eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre a receptividade dos alunos com relação ao projeto, principalmente ao tema. Você notou assim, qual que foi a reação dos alunos ao saberem que existe um projeto que possui um tema central e do qual eles podem participar e fazer, tirar daquilo ali uma lei de nível estadual que pode ser aplicada no país inteiro? O que você acha que os alunos acharam disso, de poder participar? Léo, eles receberam isso de uma forma muito positiva. Inclusive, Gustavo, não citei na forma de mobilização, mas os próprios ex-participantes do Parlamento Jovem do ano passado, de outras edições, também acompanharam esse convite às escolas. Então, assim, um jovem falando para o próprio jovem de como é bom, de como é positivo ele participar desse projeto de educação cidadã, de formação política, e onde ele tem um espaço de uma ideia dele, uma opinião dele, uma proposta, tornar a lei para o Estado. Então, essa oportunidade de participação direta no parlamento chama muita atenção do jovem. É uma coisa inédita, Eles até então não tinham visto nada parecido. Exatamente. Ele ali tem realmente o poder de melhorar a sociedade, o Estado onde ele vive. De ser a mudança que ele deseja, né? Exatamente. De ser a mudança que ele deseja e agora, no presente. Porque muita gente fala, porque o jovem é o futuro, as ações que ele realiza agora já por si só elas concretizadas, né, efetivadas, elas mudam a realidade. E nós temos vários exemplos de propostas que realmente mudaram a sociedade. Desde a primeira edição, que Pouso Alegre participa do Parlamento Jovem, né, em 2010, propostas aqui de Pouso Alegre encaminhadas lá para a Comissão de Participação Popular da Assembleia. Os deputados que recebem essas propostas, eles deram um encaminhamento e realmente
tornou realidade uma proposta na época que foi o sistema de captação de energia solar nos programas da Minha Casa Minha Vida. Sim. O tema na época era meio ambiente. Então, assim, quando a gente também cita esse exemplo nas escolas, os meninos, eles têm essa visão da credibilidade. Sim. E da efetividade do projeto. Poxa, minha ideia não vai ser engavetada, não. Foi uma Ela vai foi pro plano fático e aconteceu, ele mudou a realidade de alguém. Exatamente. Sim. Mudou a realidade de alguém. E também coloca um enriquecimento muito grande nos debates, porque entrar num consenso com relação a uma proposta não é tarefa fácil. Então, é muita abdicação e dedicação, né? Você tem que saber ouvir e tem que saber falar na hora certa. Exatamente. Então, é um exercício real de estar ali no ambiente democrático, onde você colocou sua ideia, mas você respeita também a ideia do outro, dentro de um projeto que é plural, que mostra uma diversidade muito grande. E é muito, muito rico essa troca de experiência, esse olhar de um determinado tema de um aluno da escola particular com um aluno da escola pública, né? Visões, vivências, experiências diferentes que, somadas ali, tem um resultado muito grande, muito positivo para a vida de ambos os alunos. E não só dos alunos, né, da sociedade em geral, porque se vira uma lei estadual, vai atingir todo mundo que está submisso àquela legislação. Então, querendo ou não, são ali estudantes que estão ali dedicando parte do seu tempo para melhorar a sociedade mesmo, de uma forma geral, como, por exemplo, a captação de energia solar para as casas do Minha Casa Minha Vida. Isso daí, de forma direta ou indireta, vai influenciar na vida de todo mundo, porque o meio ambiente está aí para todo mundo, né, uma coisa nossa, e captando essa energia solar, a gente deixa de utilizar a energia que não é renovável e a gente, de forma indireta, está contribuindo para o meio ambiente graças a esses estudantes que fizeram essa proposta. Exatamente. Bom, Gustavo, agora eu queria que você falasse para a gente então um pouco a respeito da palestra de lançamento do PJ, que foi na segunda-feira passada, certo? Dia 5 de março. Como é que foi, o que teve e o que você espera agora dos próximos encontros de hoje em diante? Então, a palestra de lançamento do Parlamento Jovem foi no dia 5 de março, aqui no plenário da Câmara. Nós tivemos como palestrante a nossa amiga e parceira, professora Ana Carolina Faria Silvestre, da Faculdade de Direito do Sul de Minas, mestre em Direito pela Universidade de Coimbra. Então, assim, a palestra foi muito boa e muito motivadora também para todos os estudantes que estavam aí. Também as autoridades que estavam presentes aqui, a gente teve um prestígio muito grande do presidente da casa que estava presente, o vereador Leandro Moraes, os demais vereadores também, a professora Marileia e vários vereadores, né, estavam também prestigiando esse evento, porque é o momento do jovem, né, de abraçar realmente, de chamar os jovens para estarem mais próximos do Poder Legislativo e, como nós falamos, as ideias dos jovens contribuindo para a melhoria na sociedade. E na palestra, Gustavo, nós já tivemos temas, assuntos, né, muito pertinentes mesmo à temática, que é violência contra a mulher. Por exemplo, foi apresentado pela professora Ana Carolina Faria Silvestre a estatística de uma pesquisa realizada em 2015 pelo Instituto de Segurança Pública Nacional do número de mulheres estupradas no Brasil, né? E eles constataram que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada. E apenas considerando as denúncias, porque 7,5% apenas das mulheres que realmente denunciam, ou seja, esse número de mulheres que sofrem essa violência, esse abuso é muito maior, né? Então, assim, pontos como esses foram abordados já na palestra, também a questão da desigualdade e discriminação da mulher no ambiente de trabalho, nos espaços institucionais de poder, quando ela tem a mesma escolaridade, o mesmo grau de instrução que um homem, ela chega a ganhar 30%, 40% menos, né? E também o direito ao voto da mulher, que ela foi conquistando gradativamente, porque da primeira vez quando a mulher pôde votar, ela ainda tinha que ter uma autorização do marido, tinha que ser determinada a renda se fosse solteira, se não fosse casada. Aí depois de uns 2 anos que ela conseguiu votar sem autorização do marido, e ainda não era obrigatório o voto da mulher, apenas obrigatório o voto do homem. Para a mulher é facultativo, ou seja, se a mulher, né, quiser votar, vota, se não quiser, a gente não está interessado na participação da mulher na política. Então, olha só, né, quantas questões já foram colocadas, levantadas no primeiro encontro. É uma desigualdade que realmente não faz sentido e que está aí proposta aos jovens a
intervirem nessa realidade para realmente mudarem ela com o Parlamento Jovem desse ano. Bom, então, para a gente fechar o segundo bloco, acho que a gente já debateu sobre todas as partes que envolvem esse projeto. Eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre o seu relato pessoal do reflexo desse projeto na vida dos estudantes que já participaram, e não só na vida de quem já participou, mas também na vida da sociedade de forma geral. Como o Parlamento Jovem Minas, ele vai influir na vida das pessoas que participam e das pessoas que estão à margem dele. Então, Gustavo, esse é um depoimento, né, muito até emocionante para mim, porque também como estudante, lá em 2010, no ensino médio, participei do Parlamento Jovem, e isso foi um divisor de águas na minha vida, acrescentou muito na minha formação e também dos outros projetos aqui da Escola do Legislativo, como a Câmara Mirim, a Câmara Jovem. Então, projetos como este, eles criam a oportunidade para o jovem de engajamento, de conhecimento, que é muito importante hoje. O conhecimento adquirido, a pessoa vai transformar a sua vida. O conhecimento é realmente poder, né? Porque ninguém vai tirar da pessoa o conhecimento, aquilo que ela aprendeu. E principalmente com relação à vida pública. Quando as pessoas, os estudantes, o cidadão em geral, ele realmente tem esse conhecimento de como é o funcionamento da vida pública, como é a política e como a política influencia diretamente a sua vida, e ele torna um cidadão mais ativo, mais participativo, nossa, quantas conquistas, quantos direitos são efetivados. E esse é o maior reflexo na sociedade, porque uma vez o cidadão é instruído, conscientizado, ele, por meio dessa educação, ele consegue lutar por todos os outros direitos. Então, todas as outras áreas são beneficiadas. E, então, projetos como esse, eu posso falar que mudam muito a vida dos estudantes, acrescentam pontos positivos que são levados para o resto da vida. Realmente tem um impacto muito forte, tanto na família também, porque esse conhecimento é multiplicado em casa, posteriormente na sua comunidade, nas escolas. Eu tive colegas que participaram comigo do Parlamento Jovem, aqui da Câmara Mirim, que nas universidades eles são engajados em projetos sociais. Então, é uma preocupação com o coletivo, né? A partir do momento em que tem essa participação, você tem essa visão voltada para a coletividade, e isso é muito interessante, é muito bacana. É um projeto que vale a pena participar. Vale muito a pena participar, e convido a todos vocês que estão aí nos assistindo, nos acompanhando. Se você é aluno do ensino médio, pode vir aqui na Câmara Municipal de Pouso Alegre. Às 5h30 da tarde acontecem os nossos encontros, eles vão até às 19 horas, e é esse o tema que nós estamos discutindo, trabalhando, violência contra a mulher, e também um espaço para você colocar as suas ideias, as suas opiniões, ter esses pontos todos acrescentados na sua vida. E ouvir também, né, o que o outro lado tem a dizer, porque às vezes você acha uma coisa, a outra pessoa acha outra coisa, e sentar e discutir igual pessoas mesmo, civilizadas, e chegar em uma decisão que seja a melhor para a coletividade toda. Exatamente. Bom, esse foi o programa Parla Jovem de hoje. Eu queria agradecer mais uma vez, Mônica, a sua presença, toda a sua contribuição pelo conteúdo que você passou pro pessoal de casa hoje. O pessoal, então, que tiver a fim de participar já sabe aí como faz, a Mônica explicou para vocês. E agradecer até a quem acompanhou a gente até agora, tanto pelos canais de redes sociais, quanto pelo canal da TV. E então, até o próximo programa, pessoal. Muito obrigado. Até mais.